grupo dedicado à revisão do plano diretor, que analisam as políticas públicas em andamento, as que foram realizadas, para que eles possam, em grupo, fazer uma análise propositiva com relação, com vistas ao novo plano diretor. Então, como primeiro item da pauta, eu solicito que todos vamos deliberar a ata da 6ª reunião, que foi uma reunião online, conforme encaminhada por e-mail no dia 23/10, que foi só com os conselheiros, e também a 11ª reunião ordinária, que foi sobre assistência social. Permaneçam como estão, aprovados. E agora a gente já passa de imediato a palavra para os representantes da Secretaria de Cultura, para que possam fazer, no primeiro momento, a apresentação das informações da Secretaria, e no segundo momento a gente faz a participação dos conselheiros com as perguntas, os questionamentos e as observações necessárias. Com a palavra. Bom, gente, boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui, porque é um momento muito importante de revisão do plano diretor, né? A lei estruturante da cidade. E a gente também está no mesmo momento fazendo a revisão do nosso plano municipal de cultura. Então eu vejo muita sinergia nesse processo. A cultura como área, como campo de política pública, é um campo das políticas públicas mais jovens, né? A gente se espelha em outras políticas sociais, como de educação, saúde, que a gente tem planos nacionais e estruturação já há muitas décadas, né? Na cultura a gente está num momento de construção. Campinas é pioneira a construir um plano municipal no contexto nacional. Então a gente construiu numa conferência municipal em 2018, foi mais ou menos no mesmo tempo do plano diretor, mas foi aprovado na Câmara em 2020. E agora, nesse último final de semana, a gente teve a Conferência Municipal de Cultura que reviu esse processo. Então, é um tempo de maturação, de experiência, de implantação dessa primeira carta de planejamento de longo prazo no campo da política pública de cultura. E a gente teve, então, nesse momento, um momento rico para a gente entender o que funciona, o que não funciona. E, no mesmo momento, também a gente está na revisão do Plano Nacional de Cultura. Então, a gente tem algum acúmulo que eu acho que é muito importante para a gente trazer quando a gente olha para as questões de cultura e turismo aqui no plano diretor. Então, passando aqui o slide, se puder, eu vou sair daqui da frente. Esse primeiro slide que a gente quer trazer aqui é para pensar, né, a gente plotando, a gente colocando no mapa a presença das políticas, das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Então a gente tem esse vermelho aqui, que são os equipamentos da Secretaria de Cultura. Vocês veem que ele é muito rareado no território de Campinas. Por outro lado, a gente tem outros indutores que a gente construiu nos últimos anos para garantir a presença. Então, a gente tem os instrumentos da política de fomento, que são o financiamento a projetos e iniciativas da sociedade civil, que a gente tem vários instrumentos, né? A gente direcionou intencionalmente, isso são critérios construídos sempre com a presença, né, com a participação do Conselho de Política Cultural de Campinas, que é muito ativo, muito crítico, atuante. É um conselho que são 38 titulares e 38 suplentes, com maioria da sociedade civil, com representação territorial e por segmentos artísticos e também de movimentos culturais, que não é estritamente atividades artísticas, né? Então, por exemplo, hip hop, capoeira, cultura LGBT, memória e outras áreas também estão presentes lá. Então a gente tem um conselho muito diverso, muito atuante, e a gente tem uma relação muito intensa de construção de política pública com o Conselho. Então a gente conseguiu, a partir de avaliação do FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, que lança editais todos os anos, a gente percebeu que a gente tinha uma concentração dos projetos apoiados, principalmente em Barão Geraldo e Centro, alguns anos atrás. Então a gente construiu paulatinamente indutores de desconcentração territorial. Então a gente tem editais que tem que ter necessariamente
pessoas, né, projetos aprovados de diferentes UTBs. A gente tem editais outros editais que cada um faz sentido de acordo com o edital, né, de pontuação indutora. Então a gente conseguiu, a partir do direcionamento, garantir uma presença da Secretaria de Cultura mais espalhada no território. Então a gente tem aqui, né, os fomentos, e a gente tem uma realidade de 3 anos para cá, uma realidade nova, que são as emendas parlamentares. Isso mudou totalmente a perspectiva da execução orçamentária no Poder Executivo em Campinas e no Brasil. Isso é patente, todo mundo sabe disso, né? Com as emendas parlamentares, a Secretaria de Cultura se tornou a secretaria de maior aporte de emendas parlamentares. E a demanda, que com certeza era reprimida e é onde mais tem hoje aporte de recurso orçamentário por emenda, são os eventos. Então a gente sempre teve a demanda de apoiar a festa junina do bairro, o sambinha da praça e esse tipo de iniciativa, a festa das crianças, a festa do bairro, etc., né? Então, com as emendas parlamentares, teve uma vazão muito maior para recursos, né, para apoio a esse tipo de demanda da sociedade civil. O apoio a esse tipo de demanda já era previsto no Plano Municipal de Cultura como uma ação obrigatória. Então a gente teve um casamento, né, do interesse do Poder Legislativo com algo que era previsto, e a gente percebe então esses pontos azuis, que é o espalhamento das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo em todo o território a partir das emendas. Então a gente vê que a gente passa a estar muito mais presente aqui na região do Campo Grande, APG, desculpa, eu ia falar UTB, mas é APG. Na APG aqui do Campo Grande, no Ouro Verde, que a gente tem uma grande ausência de equipamentos, né? Aqui no São Domingos, que a gente não tem nenhum equipamento, que é área prioritária para a gente, mas a gente não tem equipamento e não tem área física para pleitear a construção de equipamento. Vocês conhecem muito bem essa realidade, né? São José, Nova Europa, assim por diante, a gente tem ausência aqui, mas a gente com essa atividade de guerrilha, que é o evento, né? Porque ela consegue chegar, acontecer em um bairro que é pouco estruturado, onde não tem espaço público, na rua de terra, e o nosso jeito de funcionar é sempre a partir da iniciativa da sociedade civil, nunca é a gente inventando de fazer um evento em determinado local. É sempre a partir da demanda da sociedade civil, a partir da identidade local. Então é uma política baseada na demanda local, na identidade local e na potencialização do que existe naquele local. Um lugar vai ser capoeira, no outro lugar vai ser o hip hop, ou sertanejo, ou samba, sempre a partir de uma vontade territorialmente estabelecida. Essa é a nossa visão de como estabelecer, e também está inscrito no nosso plano, né? Então isso permitiu a gente estar presente numa escala maior no território de Campinas. Eu acho que é importante também fazer uma pausa aqui dessa apresentação para fazer uma leitura crítica, né, sobre, eu acho que esse é o momento, né, sobre o texto do plano diretor. A gente, quando olha os capítulos que estão ali direcionados à política pública de cultura, me parece que naquele momento teve uma presença maior, uma atuação maior da área de patrimônio cultural da Secretaria de Cultura da época, né? Então a gente vê que as políticas de patrimônio, até por ter esse aqui ser um conselho que tem muita intersecção com as áreas de urbanismo e arquitetura, eu acho que acabou tendo maior presença desse tema. Mas o texto do plano diretor, quando ele trata da cultura, tem uma grande ausência de outras áreas que é importante a gente pontuar como objetivos a serem perseguidos para a política pública de cultura. Então, fazendo uma intersecção com o debate público que tem tido tanto no plano nacional quanto a gente debateu nesse último final de semana, a gente entende, né, isso é uma metodologia que veio do plano nacional, que o plano municipal ou o plano nacional, ele tem que fazer menção a diretrizes gerais e
remeter a planos setoriais quando ele pensa no detalhamento do que tem que ser feito. Então, no campo da cultura, a gente fala diretrizes e algumas poucas metas e poder remeter a um plano do fomento às artes, porque a gente não pode ficar entrando no detalhe específico do teatro, no detalhe específico dos espaços físicos que tem que ter em cada uma das áreas. Então, a ideia da metodologia do Plano Nacional é que remeta para um plano que trate das identidades culturais, um plano para o fomento às artes, um plano do patrimônio, um plano da cultura digital, né, no meio digital, que é um tema muito importante de ser debatido do ponto de vista estratégico nacional. Então essa é a metodologia que a gente recebeu do Nacional e que a gente tentou trazer para cá e que eu acho que é oportuno a gente debater isso para o plano diretor. Porque ao mesmo tempo que o plano diretor hoje vigente, ele detalha alguns pontos, principalmente na política de patrimônio cultural, ele é muito omisso em outras. E tudo bem que ali não é o lugar da gente detalhar todas as políticas de cultura. Então eu faria uma sugestão para que no momento oportuno para revisão do plano, o plano municipal, o plano diretor remetesse ao plano municipal de cultura. Porque é lá no plano municipal de cultura que a gente vai poder detalhar e ter também uma única carta. Porque quando eu reli agora, eu percebi isso, que a gente parece que tem, aqui em algum momento, parece que tem uma vocação de ser o plano total da cidade, o plano diretor. Então quando ele entra na cultura, ele fica superficial e ao mesmo tempo ele detalha alguns pontos que não estão no plano municipal de cultura e a gente tem uma duplicidade de comando, de priorização, né? Então eu sei que isso são processos históricos de construção, mas que a gente tem sempre que buscar o aperfeiçoamento. Então a minha leitura crítica que eu queria trazer aqui para esse conselho, né, como sugestão, é que na revisão o plano diretor remetesse ao plano municipal de cultura, né? Passando Gabriel, adiante... Oi. Posso fazer uma observação? Eu lembro bem que eu participei bem da questão do plano diretor na época que antes do plano diretor foi contratado o pessoal da FUPAM, lá da Universidade de São Paulo, da USP, da Faculdade de Arquitetura, e eles fizeram um plano prévio de análise das legislações de Campinas e fizeram um caderno anterior ao plano diretor. Inclusive era a intenção que eles continuassem na elaboração do plano diretor e no fim eles acabaram saindo, fazendo essa etapa e depois deu andamento pela própria Secretaria de Planejamento, etc. Na época foi comentado que o texto que está, não só em relação à cultura, mas a outras secretarias também no plano diretor, não houve participação dessas secretarias. O que está lá escrito foi basicamente feito pelo pessoal da FUPAM e pela própria Secretaria de Planejamento. Não sei se a Érica concorda com isso. E foi justamente criticado, na época, eu lembro em reunião que foi criticado algumas coisas, que parece, já fazem quase 10 anos, foi em 2017 isso, que não houve muito interesse dessas secretarias de estarem correndo junto com o plano diretor. Então, por esse motivo também, é que agora a Concidade, a Secretaria de Planejamento, resolveu fazer essas discussões prévias com todas as secretarias antes da gente começar a trabalhar realmente no plano diretor. Para discutir o que as secretarias fizeram, aproveitaram nesses quase 10 anos com relação ao plano diretor de 2018 e o que podem agora correr junto conosco na elaboração do novo plano diretor, da revisão do plano diretor. Tá bom? Obrigado. Desculpa, eu tinha combinado com o Júlio que a gente ia fazer uma leva inteira para depois debater, mas é que eu esqueço às vezes de falar. Vai passando, né? Por isso que eu pedi esse... Então no final eu comento. Tá bom. Os bastidores do plano diretor. Se você quer passar... Tem coisa que eu não sei as não, coisas é muito importante. Pode ser nas reuniões. Bom, aqui é um pouco do resumo, né, daquele quadro lá de eventos,
E aqui a evolução que mostra a consequência das emendas parlamentares que eu estava falando, né? Então a gente teve em 2023, não sei se todo mundo enxerga daí, 867 eventos, passando para 1.600 e tanto, e o ano passado 3.205 eventos realizados em um ano. Então é bastante. Contando segunda-feira do dia 1º de janeiro, segunda-feira, domingo, sábado, Natal. Só na área central, os 3.200 são a primeira sede. Então, é verdade aqui, ó. Desses, 967 foram na área central. Então eu acho que é importante a gente, quando a gente está pensando assim, né, da atuação da Secretaria de Cultura em relação ao território da cidade. A realidade dos eventos conseguiu, primeiro, transformar um pouco a presença pública na área de cultura aqui nessas regiões, como a gente viu no mapa anterior, né? Que a gente tem aqui 221 eventos no ano. Aqui um lugar onde a gente tem historicamente uma ausência do poder público, aqui na PG Ouro Verde, né? Oi? Praça da Concórdia? Não, o Ouro Verde o Ouro Verde é bem espalhado. Aqui na região do Campo Grande, né, na APG como um todo, 158. Mas a gente pega o Ouro Verde, a gente tem muita presença na Suassuna, muita presença lá na Praça da Juventude, a gente tem também lá na Fernando Paulieri, a gente tem eventos ali, que é o fim, né? Depois da Paulieri é só a pista do aeroporto, né? A última rua ali depois do São Cristóvão, Tancredo Neves, né? Paraíso de Viracopos ali. Então a gente conseguiu, com a realidade da emenda parlamentar, se espalhar no território. Mas o Plano Municipal de Cultura, quando trata de algumas outras questões, fala, por exemplo, da necessidade que a gente vê isso como uma prioridade, mas é importante a gente colocar assim, os limites reais de realização, né? Eu acho que a gente tem que, quando está em governo, a gente tem muito a se defender, mas eu acho que a gente ser transparente, mesmo no que não consegue fazer, é importante, porque não se trata de uma incapacidade, mas é de uma situação colocada, né? Então, uma das metas do Plano Municipal de Cultura é a construção de equipamentos de abrangência regional, de múltiplos usos em todas as APGs. Eu tô com a memória buscando lá, né? Isso mesmo, isso mesmo. E é lógico que a gente não vai conseguir fazer nas 17. Não tem como, né? Teria que fazer em 10 anos, teria que fazer 10. É impossível você fazer um equipamento como um por ano, como é o centro cultural que a gente tem lá na Vila Padre Anchieta, Maria Monteiro, que é o mais bem feito de todos os nossos, né? Depois, fora esse, a gente tem um CEL na Vila Esperança, região de São Marcos, e o CEL Florense, né? Ali perto da Pirelli. O CEL é uma arquitetura horrível. Tudo bem que a gente ganhou, gostamos de ter ganhado, é importante, tem um papel importantíssimo nas regiões que eles estão, mas o modelo nosso é o do Padre Anchieta, de bem construído, assim, né? Feito pela Coab. Então, assim, é importante pontuar, porque o urbanismo da Coab é muito diferente. Quando a gente anda no Padre Anchieta, a gente vê fachada ativa, vê equipamento público, vê áreas verdes, ver área livre para construir novos equipamentos públicos que não existia, ver praça grande para evento, tudo isso tem que ter em bairro, e a gente não tem em nenhum outro bairro. A gente chega num CDHU, no Minha Casa Minha Vida, vai para os Círios, vai para Bassoli, aquele horror urbanístico, né? Você vê murão, você não tem onde comprar um leite, daí o povo invade a área pública, o crime chancela, e isso a gente tem um problema urbanístico que se reflete também na cultura, porque a gente não entra numa região nova dessa, com 10 mil unidades habitacionais, tendo um equipamento cultural, como a gente teve lá nos anos 70, 80 do Padre Anchieta. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê, assim, a gente não vai construir nas 17 áreas, embora a lei nos obrigue.
E a gente está discutindo abertamente com o Conselho, com a conferência, que falou, olha, desmoraliza um instrumento de política pública que a gente quer construir, que é uma novidade para o Brasil, que é o plano para 10 anos, né, o Plano Municipal de Cultura, quando a gente coloca uma meta que é impossível de atingir. Porque ou uma oposição vai me colocar no Ministério Público por não cumprir a lei, ou a gente desacredita o plano, entendeu? Quando a gente faz uma meta inviável, a gente desacredita o nosso trabalho que a gente está lutando para que exista, né? Um plano de 10 anos. Na nossa opinião, na nossa leitura de território, é urgente a gente ter um equipamento desse tipo, um CEL, Fábrica das Artes do governo, qualquer coisa, na APG do Ouro Verde e do São Domingos, porque são áreas muito populosas. Você pega o Ouro Verde, é do tamanho de uma Sumaré, de uma Hortolândia, de uma Americana, de uma Santa Bárbara, de uma Limeira, e não tem um auditório público. Se a gente quiser fazer essa reunião aqui, não tem. Então é um absurdo, é um absurdo urbanístico, né? Qualquer outra região da cidade tem como fazer a formatura de pré-primário das criancinhas de 5 anos, isso para aquela família é uma alegria que marca a vida, né? Nessa região a gente não tem. Então, tudo aquilo que a gente presta como um serviço social de grande relevância, que não é educação, que não é assistência social, porque eles têm outra forma de agir, outros objetivos, outros resultados, a gente não consegue exercer aqui. Então, lá no Padre Anchieta, por exemplo, a gente tem um orgulho que as crianças matam aula para ficar no nosso espaço cultural. Porque o espaço cultural não precisa de matrícula para entrar, não tem um guarda de botina preta na porta, ele é livre, você não precisa estar matriculado para chegar a qualquer hora e fazer qualquer coisa. É um lugar da criatividade, é um lugar onde as pessoas que têm problema de socialização vão, e é um lugar saudável, que não é um lugar da droga, não é um lugar de outros problemas, de outros gatilhos para outros problemas, né? Então a gente tem um papel para cumprir. A gente é a usina onde os grupos de capoeira, ou de teatro, ou de música vão ali ensaiar, para uma hora ter essa expressão identitária aparecendo no território. Isso não é possível fazer na escola, isso não é possível fazer no centro de saúde, em outros tipos de equipamento social. Então a gente tem uma relevância muito grande para a expressão identitária, que é o que dá a cara nesse território aqui. Esse território é diferente desse, Então, essa expressão identitária hoje tem dificuldade de se expressar por falta do equipamento público. E eu vivo caçando lá, toda vez que chega aqueles processo aqui interno de ter interesse em área pública, eu tenho um despachão enorme lá pronto, cheio de citação, põe para a gente tentar reservar a área, mas vocês sabem muito bem que tem escassez de área pública aqui, a gente precisaria de... O céu tem 7.000 metros, mas pode ser de 3.000 metros, alguma coisa desse tipo, né? Então é prioridade e a gente compartilha essa leitura de território que a gente constrói equipamentos, principalmente, né, prioritariamente nessas duas APGs aqui. Bom, acho que agora é você que fez essa... Quer que eu falo da estrutura? Opa. Bom, gente, boa noite, meu nome é Douglas, diretor de cultura. E para que tudo isso possa acontecer nessa apresentação do Gabriel, a gente precisou se reorganizar. A gente precisou montar um fluxo de trabalho, né, para que a gente pudesse atender todas as demandas que tem no município nas mais diversas APGs. Então, no Departamento de Cultura, ficou a subdivisão de coordenadorias, né, por exemplo, das bibliotecas, dos museus municipais, da cidadania cultural, que é onde estão os céus, que é onde a gente tem uma quantidade muito grande de atividades culturais, de artes, dança, música. Então a gente consegue fazer essa subdivisão para poder atender a demanda de acordo com o segmento cultural, né? Os teatros também, né? Recentemente agora a entrega do Centro de Convivência. Então dentro do Departamento de Cultura a gente conseguiu fazer um trabalho de subdivisão de demandas para que a gente pudesse dar conta, principalmente aquelas ações culturais que precisam de uma curadoria, que é um pouquinho diferente dos eventos do município que o Gabriel apresentou nessa distribuição do município, né, proveniente das emendas parlamentares, onde a gente precisa de uma curadoria, de um atendimento em grupos que desenvolvem apresentações culturais. A gente tem uma equipe de trabalho de produção cultural que faz esse tipo de atendimento, né? E aí
o departamento de eventos fica um pouco mais direcionado para entender a complexidade de infraestrutura, né? Ok, recebemos a demanda das emendas impositivas, mas demanda infraestrutura. Então, a nossa equipe de trabalho realiza uma visita técnica, verifica a viabilidade do espaço, né? Se aquela praça atende um evento desse porte, né? Tipo de palco, se atende, se vai ter um som, se não vai, banheiro público, que é fundamental, depois o Gabriel vai comentar do carnaval, o volume, né, de lixo que acaba acumulando no município. Então, se a gente não tiver essa interlocução com as outras secretarias, por exemplo, o DLU é um departamento importantíssimo no município, que é o nosso parceiro dos eventos culturais. Fazer o evento é importante, mas e o depois? Quando os munícipes vão para casa e a gente deixa a cidade numa situação difícil. Então tem que planejar para a gente poder realizar os eventos. E também o departamento de turismo, no qual o Eros é o nosso diretor. Então, através dessa estratégia lá de subdividir o trabalho para atender todas as demandas do segmento, a gente consegue atender todo o território na amplitude, né? Mesmo naquela região que o Gabriel comentou que nós não temos a edificação cultural, mas a gente consegue atender os grupos, os coletivos que desenvolvem a cultura no município, mesmo não tendo, e aí a gente poder direcioná-los e orientá-los como acessar os equipamentos públicos culturais. Então, é mais esse overview para que vocês possam ter uma ideia de como que funciona, né, a nossa estrutura de trabalho, para a gente subdividir as ações, né, e poder atender o município nas mais diversas APGs. É desafiador, né, porque todo dia chega para nós cerca de 10, 20 a 30 demandas diárias que a gente acaba sentando, discutindo, analisando, né, antes da gente poder repassar para as nossas coordenadorias de trabalho e entender a importância, não só do calendário do município, mas das ações que ainda a gente não conseguiu atender. E diante disso a gente vem construindo, né, relatórios de gestão para que a gente possa também atender o Plano Municipal de Cultura. Porque hoje eu não consigo pontuar em cada APG qual é o segmento que nós estamos atendendo. É o pessoal da melhor idade, é a primeira infância, é o pessoal LGBT. Então todo esse mapeamento de informações, a gente está no processo de construção para que a gente possa fazer com que torne público e entender aonde mais falta a Secretaria de Cultura atender, qual é o grupo que não está sendo atendido. Então é um processo de construção, né, baseado no plano diretor e no nosso Plano Municipal de Cultura, a gente tem nos direcionado para que a gestão pudesse ser eficiente. Então é mais um overview para que vocês pudessem ter ideia de como que a gente está atuando dentro da Secretaria, tá bem? Obrigado pela atenção, gente. Pode passar mais um? Só para terminar aqui, ó. Legal nesse mapa que a gente consegue poder fazer a distribuição dos equipamentos públicos, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos 10 teatros públicos culturais do município, 7 bibliotecas, casas de cultura, complexo cultural e os museus e o observatório. Inclusive o Observatório Municipal de Joaquim Egídio, que fica dentro da nossa gestão dos museus municipais. E também, estava esquecendo, a Estação Cultura, né, gente? A Estação Cultura que é muito demandada ao longo do ano e a gente tem uma quantidade muito grande de atendimento. Então, nós temos um mapa aqui dos nossos equipamentos, né? E aí a gente consegue ter uma visão geral de como é que está distribuído desde a região do Campo Grande até lá em Joaquim Egídio, lá do nosso observatório. Pode passar. Que é a decomposição daquele quadro lá que foi, né? O Gabriel já comentou, né? O fomento de fundos municipais, que é o FIC, né? Que a gente consegue visualizar como é que ele está distribuído no município, onde que a gente está conseguindo atender, né? E também a PNAB, para vocês terem uma ideia, 3 milhões, quase 4 milhões de fundos do investimento, né? Do FIC, e a Aldir Blanc por volta de 7 milhões. Então, todo esse fomento distribuído por todos os territórios do município. Pode passar. Legal. Turismo. Pessoal, boa noite. Eros, Departamento de Turismo. Queria começar dizendo que para a gente do turismo é também uma novidade pensar em planificação, instrumentos estratégicos de pensar o território. O turismo fez seu primeiro plano em 2020, bem na época da pandemia, e muito inspirado nos planos estratégicos da cidade, plano diretor, plano municipal de cultura e o plano de manejo da APA, né, que é um instrumento para a gente, é um território com uma vocação turística, e que todas as nossas discussões sobre pensar em turismo naquela região, a gente teve como fundamentos o programa de turismo sustentável que já havia sido discutido no plano de manejo.
né? Então, para a gente é muito legal estar participando dessa discussão, no sentido da gente compreender melhor a relação que o turismo tem com o território, não só do ponto de vista de geração de renda, de emprego, mas do ponto de vista também de dinâmica urbana, de acesso à cidade, porque o turismo a gente sabe que é poderoso do ponto de vista de geração de tráfego, geração de fluxos, né, de atribuir novos sentidos e valores a espaços, né? Então, para a gente de turismo e estando na Secretaria de Cultura, é um privilégio poder estar participando dessa discussão muito importante. Em 2021, nós tivemos a mudança de secretaria, saindo do desenvolvimento econômico e vindo para a Secretaria de Cultura, que nos permitiu também uma nova experiência e um olhar um pouco estratégico do ponto de vista da interação entre as dinâmicas culturais, que para a gente é como se fosse um elemento importantíssimo em muitos segmentos, né? O cerne da discussão turística são as referências culturais, e essa dinâmica espacial que a gente sentiu muito fortemente com a questão das emendas impositivas. Então, qual que foi a ação principal do Departamento de Turismo nesses intervalos? Foi a gente perceber, com esse novo momento de eventos, principalmente, quando a gente está falando de 3 mil e poucos eventos, o Departamento de Turismo participou diretamente da realização desses eventos. E foi uma coisa muito bonita, porque a gente realmente, no turismo, a gente começou a entrar em alguns territórios, realizando eventos, e ver atributos nesses locais que nos chamaram a atenção para outras situações, como a gastronomia. Quando a gente chega num território menos centralizado, a gente começa a ver ali a dinâmica, os potenciais, a gente começa a se encantar, tanto que em alguns eventos, né, a gente fez pensando numa perspectiva de desenvolvimento turístico, como por exemplo os chefes que aconteceram na região do distrito Ouro Verde e no Campo Grande. A ideia é a gente fazer um grande evento de chefs nos distritos que são menos centralizados. Então, do ponto de vista de eventos, que a gente teve uma posição muito privilegiada, a gente percebeu, né, que ao mesmo tempo que o evento veio articular o território, como o Gabriel trouxe, a gente percebeu também carências que não são só no âmbito estrutural, né, porque é sempre um desafio você levar um evento para a comunidade e olhando aquelas estruturas, né, é um polo gerador de tráfego, não estamos falando só do espaço físico, estamos falando do trajeto, né? A gente está com uma atividade que não é nossa, né, mas que são as carretas que chegaram do Estado, né, que a gente percebe quanto a gente precisa melhorar do ponto de vista de estrutura para que esses eventos se realizem nesse espaço. Não só do ponto de vista de estrutura física, mas também do ponto de vista muitas vezes, de legislação, né? Porque uma coisa que é muito sensível, principalmente na região do centro, né, a gente é muito rigoroso com a questão da realização de eventos, horários, de início e término, sobretudo a questão da lei do sossego, né? E existem situações que olha a estratégia nossa, a gente pega o nosso decibelímetro, né, a situação do volume em condições normais de uso, e a gente pega depois. Quando a gente pega em condições normais, sem evento, a gente faz uma medição antes, para a gente avaliar o impacto que o evento